Olá, você está no canal da Professora Alda e o vídeo de hoje traz questões resolvidas de transitividade verbal. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. E vamos com um rápido resumo sobre a transitividade verbal, com esqueminha que ajuda a fixar. Tem videoaula no canal sobre esses temas e eu vou deixar linkado na descrição para você que quer aprofundar os conhecimentos e ficar mais seguro na hora daquela prova, na hora de praticar exercícios. Se você quer mandar bem, você precisa estudar, fazer mais do que o que a maioria está fazendo. Sabe como é? O PDF com exercícios vai estar linkado na descrição. Então, a transitividade verbal é a relação entre os verbos e os demais elementos de uma oração. Todo verbo transitivo, seja ele direto ou indireto, pede um complemento para que ele tenha um sentido completo. Mas e o verbo que não pede complemento? Nesse caso, ele é intransitivo e não é o assunto desse vídeo. O verbo transitivo direto precisa de um complemento para ter sentido, e esse complemento não vem acompanhado de preposição. Tem vídeo no canal sobre preposição. As perguntas que eu posso fazer para identificar se é transitivo direto é o que e quem. A resposta a essa pergunta será um objeto direto, que define o meu verbo como transitivo direto. Por exemplo, eu comi um brigadeiro. Eu faço uma pergunta para o verbo, comi o quê? E a minha resposta, um brigadeiro, é o meu objeto direto. O verbo comer não pede preposição. Lembrando que o vídeo sobre verbo transitivo direto estará linkado na descrição e eu recomendo que você assista. No verbo transitivo indireto, para que o verbo tenha sentido completo, o seu complemento vem acompanhado de preposição, sendo chamado de objeto indireto. As perguntas que eu posso fazer para identificar se o verbo é transitivo indireto apresenta uma preposição mais que, de que e para quem. A resposta a essa pergunta vem acompanhada de preposição, sendo caracterizada como objeto indireto e, portanto, o verbo será transitivo indireto. Com o exemplo fica mais fácil. Na frase concordo com você, faço uma pergunta para o verbo. Concordo com quem? Quem concorda, concorda com algo ou com alguém. Com é preposição. Também recomendo que você assista aos vídeos sobre preposição, pois transitividade verbal tem tudo a ver com preposições. E por fim, o verbo transitivo direto e indireto, faço as perguntas. O que é uma característica do objeto direto, e também faço as perguntas do objeto indireto. Preposição mais que, de que, a que e quem, né? Para quem. Então, as perguntas virão aí antecedidas por preposição. E a resposta para a nossa pergunta será o nosso objeto direto e indireto. Então, alguns verbos vão pedir objeto direto e indireto para que o seu sentido seja completo. Esse resumo aqui é bem básico, é para quem já tem uma noção. Quem ainda está aprendendo precisa assistir aos vídeos separados, porque vai ter um melhor entendimento. E vamos ao primeiro exercício. Classifique os verbos de acordo com a legenda. VTD, se for verbo transitivo direto, e VTI para verbo transitivo indireto. Letra A, eu comi bolo. Faço a pergunta para o verbo. Eu comi o quê? Quando eu pergunto o quê, a resposta é objeto direto, portanto, verbo transitivo direto. Ana ama chocolate. Ana ama o quê? Perguntei o que, tenho verbo transitivo direto. Ana gosta de chocolate. Nesse caso, nós temos aqui uma preposição. Ana gosta de quê? De chocolate. Perguntei de que? Utilizei preposição na minha pergunta, eu tenho um verbo transitivo indireto. Letra D. Lembra de mim? Mais uma vez, aqui temos uma preposição.
Lembra de quem? De mim, verbo transitivo indireto. Jorge escuta música. Pergunto para o verbo escutar. Jorge escuta o quê? Perguntei o quê? Então, nosso verbo é transitivo direto. F. Fizemos o dever. Fizemos o quê? O dever é o nosso objeto direto. Verbo transitivo direto. G. Ele obedece aos pais. Ele obedece a quem? Tenho a preposição na minha pergunta, portanto, verbo transitivo indireto. Vocês ganharam um prêmio. Vocês ganharam o quê? Não tem preposição, verbo transitivo direto. Indique a alternativa em que o verbo é transitivo direto. Então, eu tenho que descobrir qual é o verbo transitivo direto. Quando eu faço a pergunta, a resposta, o complemento da resposta é um objeto direto. E qual a pergunta que eu faço para descobrir se é objeto direto? Eu pergunto o quê? Vamos na letra A. O pai emprestou o carro ao filho. Quem empresta? Empresta algo, que é o carro, a alguém, que é o filho. Então, nós temos aqui um verbo transitivo direto e indireto. Verbo transitivo direto e indireto. B. O velhinho caiu ontem. Se eu falo o velhinho caiu, a mensagem já pode ser compreendida. E nesse caso, o verbo não necessita de complemento, é um verbo transitivo indireto. Queimou todas as provas. Queimou o quê? Olha a pergunta que eu fiz. Todas as provas. A resposta, a minha pergunta, não vem acompanhada de preposição. Então, nós temos aqui um verbo transitivo direto, que é o que nós estamos procurando. Letra C é o nosso gabarito. Na D, acredito nele. Acredito em quem? Perceba que tem uma preposição em. Acredito nele. O nele nada mais é do que em mais ele. Então, é um verbo transitivo indireto. Letra E, sempre obedeceu às regras. Quem obedece, obedece a algo. Obedece, no caso, às regras. Vem aí com preposição. Verbo transitivo indireto. E vamos ao primeiro exercício. Classifique os verbos de acordo com a legenda. VTD, se for verbo transitivo direto, e VTI para verbo transitivo indireto. Letra A, eu comi bolo. Faço a pergunta para o verbo. Eu comi o quê? Quando eu pergunto o quê, a resposta é um verbo. A resposta é objeto direto, portanto, verbo transitivo direto. Ana ama chocolate. Ana ama o quê? Perguntei o que, tenho verbo transitivo direto. Ana gosta de chocolate. Nesse caso, nós temos aqui uma preposição. Ana gosta de quê? De chocolate. Perguntei de quê? Utilizei preposição na minha pergunta, eu tenho um verbo transitivo indireto. Letra D. Lembra de mim? Mais uma vez aqui, Mais uma vez aqui temos uma preposição. Lembra de quem? De mim. Verbo transitivo indireto. Jorge escuta música. Pergunto para o verbo escutar. Jorge escuta o quê? Perguntei o quê? Então, nosso verbo é transitivo direto. F. Fizemos o dever. Fizemos o quê? O dever é o nosso objeto direto. Verbo transitivo direto. G. Ele obedece aos pais. Ele obedece a quem? Tenho a preposição na minha pergunta, portanto, verbo transitivo indireto. Vocês ganharam um prêmio. Vocês ganharam o quê? Não tem preposição, verbo transitivo direto.
Classifique os verbos em negrito quanto à transitividade. Letra A. Eu comprei um carro. Eu comprei o quê? Se a pergunta é o quê e a minha resposta retorna sem a presença de preposição, eu tenho um verbo transitivo direto. O comprei. B. Gustavo trabalha muito. Se eu falo Gustavo trabalha, eu já posso compreender a mensagem. Muito torna-se um elemento acessório na minha frase, que caracteriza a quantidade do quanto Gustavo trabalha. É um verbo intransitivo. Ela quis agradar a mim. Ela quis agradar a quem? O a tem função de preposição nesse caso. Quem agrada, agrada a alguém. Verbo transitivo indireto. Ela gosta de carros luxuosos. Ela gosta de quê? Temos ali a preposição. Verbo transitivo indireto. Ele viajou ontem. Se eu falo ele viajou, eu já entendo a mensagem. Ontem é um termo acessório. Então, é um verbo intransitivo. Indique a alternativa em que o verbo é transitivo direto. Letra A, o pai emprestou o carro ao filho. Quem empresta, empresta algo a alguém. Então, nós temos aí tanto objeto direto, o pai emprestou o quê? O carro, objeto direto. Ao filho, objeto indireto, pois há aqui, preposição. O pai emprestou o carro ao filho, verbo emprestar exercendo a transitividade direta e indireta. O velhinho caiu ontem. Se eu falo velhinho caiu, eu já compreendo a mensagem. Então, temos um verbo intransitivo. Queimou todas as provas. Queimou o quê? Todas as provas. Verbo transitivo direto. Acredito nele. Acredito em quem? Nele. Nele é a junção de em, que é a preposição, mais ele. Então, nós temos um verbo transitivo indireto. Sempre obedeceu às regras. Quem obedece, obedece a. É um verbo transitivo indireto. Então, nosso gabarito, que contém um verbo transitivo direto, é a letra C. Assinale a alternativa na qual o verbo é transitivo indireto. O cão desapareceu ontem. Se eu falo o cão desapareceu, a minha mensagem já está completa. Ontem é um termo acessório. Então, eu tenho aqui um verbo intransitivo. Ofereceram um prêmio ao melhor vendedor. Quem oferece, oferece algo a alguém. Então, nós temos, vamos fazer a pergunta ao verbo. Ofereceram o quê? Um prêmio, que é objeto direto. Ao melhor vendedor, objeto indireto. Então, nesse caso, nós temos um verbo transitivo, direto e indireto. Eles confiam em seus superiores. Eles confiam em quem? Preposição, verbo transitivo, indireto. Conheço estas coisas. Conheço o que? Verbo transitivo, direto. Nosso gabarito contendo o verbo transitivo indireto, letra C. Quando repeti isto pela terceira vez, pensei no seminário, mas como se pensa em perigo que passou, um mal abortado, um pesadelo extinto. Todos os meus nervos me disseram que homens não são padres. Machado de Assis. Na frase acima, os verbos destacados são... Então, nós temos o verbo repetir, quando repeti isto. Repetir o quê? Isto, objeto direto. Então, nós temos, para início, um verbo transitivo direto. Então, nós temos essa opção aqui, na A e na B. Então, a letra C está fora. Letra D também excluo. E a letra E também não faz parte das nossas alternativas possíveis. Continuando, pensei no seminário. Pensei no quê? Pensei no seminário. Objeto indireto. Quem pensa, pensa em. Faz uso de preposição. Verbo transitivo indireto. Já tenho a resposta. E por fim, mas como se pensa em perigo que passou. Verbo intransitivo. Gabarito, letra A. Observe as seguintes frases. Pedro pagou os tomates. Pedro pagou os feirantes. Pedro pagou os tomates ao feirante. Então, eu tenho que ver qual das alternativas
está correta em relação a essas afirmações. Pedro pagou os tomates. Pedro pagou o quê? Os tomates. Tá certo? É um verbo transitivo direto. Pedro pagou os feirantes. Feirantes não é objeto. Feirantes são pessoas. Eu não posso dizer Pedro pagou os feirantes porque Pedro não comprou os feirantes. Pedro, na verdade, pagou aos feirantes. Então, aqui está errado. Pedro pagou os tomates ao feirante. Correto. É um verbo transitivo, direto e indireto. Por que é direto? Quando eu pergunto, Pedro pagou o quê? Ele pagou os tomates. E ele pagou a quem? Ao feirante. Então, nós temos o objeto direto, os tomates, e ao feirante o objeto indireto. Portanto, verbo transitivo direto e indireto. Então, vamos ver as opções aí que se enquadram. A. Estão corretas a 1 e 2, pois o verbo pagar é transitivo direto? Depende da situação. E nesse caso, nós já estamos vendo aqui, ó, que na primeira situação está correto, mas o 2 não. Então, o 2 está correto? Não, não é essa alternativa. A 2 está errada porque quando pagar tem por objeto o nome de pessoa, é transitivo ou indireto. O certo seria ao feirante. Exato, deveria ter dito ali ao feirante, porque feirante é pessoa, tá sendo pago um valor ao feirante. Verbo pagar, nesse caso, transitivo, indireto. Então, essa alternativa correta. Apenas a 1 está correta, nós já vimos que não. A frase 2 é a única correta e pagar é transitivo direto nesta frase, errado. Todas as frases estão construídas conforme as regras de regência do verbo pagar, não. Porque a 2 ali está errada. Então, gabarito, letra B.